que é algo que sempre surge aí nesse debate. O Renan Santos, ele não foi prefeito, não foi governador, não foi deputado federal, não foi senador e, obviamente, nunca foi presidente da República. O Lula está aí no seu 5º mandato de presidente da República. Flávio Bolsonaro foi deputado estadual e senador, nunca chegou a um cargo majoritário, né, como se diz no jargão político, não foi prefeito, não foi governador. Romeu Zema foi governador de Minas Gerais, Ronaldo Caiado foi governador de Goiás. Caiado, principalmente ao longo dos últimos meses e dessas últimas semanas, está batendo na tecla da experiência de gestão, experiência administrativa, inclusive aumentando ali um pouco o tom contra o Flávio Bolsonaro nessa questão da experiência versus a inexperiência. O que o senhor pode alegar para defender a experiência do Renan Santos? É a própria gestão, por exemplo, do Movimento Brasil Livre? Quer dizer, o senhor considera um case de sucesso? Não tenho a menor dúvida disso, né? O Renan, ele teve a capacidade de montar um partido político quando um ex-presidente da República, no exercício da presidência, não conseguiu. Jair Bolsonaro estava com a caneta na mão, tinha 50 mil cargos de livre nomeação, estava com o apoio do Centrão, tinha apoio do Supremo Tribunal Federal, inclusive na época que ele tentou montar o partido, porque hoje, muitas vezes, os bolsonaristas só se lembram do atrito do Bolsonaro com o Supremo, mas não se lembram que Toffoli e Gilmar atuaram para salvar o Flávio Bolsonaro. Que o Toffoli fez até uma concessão retórica para o Bolsonaro, né? O Toffoli era presidente do Supremo e ele deu um discurso falando mais ou menos o seguinte: olha, gente, agora que nós estamos em novos tempos, não sei o quê, eu chamava de golpe de 64, mas eu vou passar a chamar de movimento, né? Então, assim, a subserviência do Toffoli ao Bolsonaro era tamanha que até no negócio, né, que devia ser... Você, independentemente da sua convicção, deve ter uma grande convicção sobre 64, né? Você, achando que é golpe, achando que é revolução, você tem opiniões fortes e não uma opinião fraca o suficiente para você deixar de chamar de golpe para chamar de movimento. Então, o Toffoli chegou nesse estágio, né, e ele suspendeu liminarmente não só a investigação do Flávio, mas de todo mundo que tinha investigações envolvendo compartilhamento de informações do COAF com a Receita, que era justamente o caso do rachadão ali do Flávio Bolsonaro, em que ele roubou na Assembleia Legislativa junto com o André Siciliano, presidente da Assembleia do PT, hoje assessor da Secretaria de Relações Institucionais. Então, o assessor da Glaze ajudou o Flávio Bolsonaro a roubar na Assembleia Legislativa. Então, o primeiro ponto é: mesmo com a simpatia do Supremo, a simpatia do Centrão, Bolsonaro não conseguiu montar um partido político e o Renan conseguiu. Além disso... Seria o Aliança, né? Seria o Aliança pelo Brasil, o partido do Bolsonaro. Acho que parou ali em 180 mil assinaturas. Precisava, na prática, assim, em tese, né, você precisa entregar 560 mil, mas na prática, como você tem perda por divergência de dado e por aí vai, problema de cartório, você precisa entregar 800, 900 mil, Bolsonaro parou em 160. E a administração também de um movimento que se institucionalizou de maneira muito bem sucedida, né? O MBL hoje, ele está em todos os estados da federação, em boa parte dos municípios. A gente tem uma iniciativa bem sucedida de fazer um movimento oposto da imprensa, que é ter uma revista impressa, que é a revista Valete, e a tiragem só aumenta todos os meses, né? Sendo que toda a imprensa está fazendo um movimento contrário, indo para o digital, né? O Renan tendo a iniciativa de ter uma revista impressa cultural, de textos mais densos, que vai, digamos assim, na contramão do que as gerações mais novas estão consumindo, né? De conteúdo mais rápido, mais mastigado, mais fácil, ainda assim, indo mais profundamente. Pô, a gente tá falando, começamos com 0, evidentemente, já estamos partindo aí para 6, 7 mil assinaturas mensais. Um aplicativo próprio, com cursos próprios, com estruturas de dossiês políticos explicando diversos temas, aulas de história, de filosofia, de direito, uma rede social própria dentro desse próprio aplicativo com adesão. Então, existe uma gestão de movimento político e há uma experiência em liderar. Não é fácil você inspirar pessoas, não é fácil você organizar a militância, não é fácil você organizar grandes eventos, como a gente faz com milhares de pessoas todos os anos, e você manter a gestão de vereadores que foram eleitos, deputados estaduais, a minha eleição de deputado federal, do que o Renan foi fundamental nas duas. Então, existe uma comprovação de experiência política, de liderança. Agora, quando a gente vai parar para olhar, né, primeiro, comparando com os outros, o Lula, ele tá aí no seu 4º mandato e ele faz um governo absolutamente fracassado.
né? A gente está com uma das maiores taxas de juros do mundo, a gente está com a inflação fora da meta, está numa calamidade de segurança pública, educação nem se fala, né? Mais da metade das nossas crianças são analfabetas, 70% das nossas crianças não sabe quanto é 200 menos 150, não sabe fazer conta com número com 3 algarismos ou mais. Então, assim, a experiência de gestão do Lula é um absoluto fracasso. Do outro lado, o Flávio Bolsonaro só tem experiência em roubar. Ele teve um mandato que foi dado de presente pelo pai dele, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, participou da rachadinha, depois, né, que ele ganhou para o Senado, ele quis dar saltos maiores e aí ele foi promovido, né, de um rachador para um bandido de roubo de banco, né, junto com o Daniel Vorcaro. Zema e Caiado, né, por mais que tenham experiências de administração, foram lideranças políticas fracas. E por que eu digo isso? Porque os dois se submeteram ao bolsonarismo. Os dois não tiveram coragem de pontuar suas diferenças, de mostrar as traições do Bolsonaro, de mostrar as contradições do Bolsonaro. Os dois fizeram governos baixando a cabeça para o Bolsonaro para não sofrer com a rejeição do eleitorado bolsonarista. Né? Não ter coragem política de firmar o seu posicionamento com medo de perder popularidade é um sinal de fraqueza de liderança política. E isso que eles estavam no exercício de um cargo, onde é mais fácil divergir, onde você tem mais poder, onde você tem mais meios de defesa. Um único momento, e aqui sendo justo, em que foi pontuada uma divergência foi o Caiado durante a pandemia em relação à vacina, né, que ele defendeu a obviedade de que as pessoas deveriam se vacinar e que o Bolsonaro estava sendo um imbecil de dizer que as pessoas não deveriam se vacinar. Mas tirando isso, em todos os outros momentos, tanto Caiado como Zema foram subservientes à liderança do Bolsonaro. Isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de que quando a gente precisar fazer uma reforma impopular, quando a gente precisar enfrentar Supremo, enfrentar a opinião pública, enfrentar a imprensa para fazer o que é correto, o que precisa ser feito, mas for impopular, eles não vão ter coragem de fazer como não tiveram coragem de enfrentar o Bolsonaro. E aí, então boa parte dessa campanha, ela é baseada em não só em mostrar propostas, como tu falou que ele viralizou falando de proposta, mas também demonstrar uma distância dos dois polos, ou não? Sim. Não, primeiro, se você chama de dois polos o Flávio Bolsonaro e o Lula, sim. Sim. Agora, se você chama um polo de direita e outro de esquerda, não. Não, eu tô falando dos avatares mesmo. Perfeito. Lula e Bolsonaro, vai. Se a gente fosse às urnas agora, segundo as pesquisas, a gente ia ter um segundo turno Lula e Flávio, né? E aí, cara, não tem apoiar ninguém no segundo turno, correto? Não, vamos lá, Igor. Eu não vou opinar sobre um filme com base num frame dele, num print que você acabou de tirar. Né? Eleição é filme. A eleição, hoje você tem uma fotografia e o filme que nós temos até agora é crescimento do Renan maior do que todos os outros, né? O Lula dá umas vaciladas ali, geralmente oscila dentro da margem de erro. O Flávio ou oscila na margem de erro ou cai, né? Os outros governadores estagnados e Renan crescendo. Essa é a regra das pesquisas. E eu vou trabalhar e eu sei, né? Como eu coloquei pra você, eu tenho convicção de que o Renan vai vencer, sabendo que a trajetória do filme até aqui foi essa, e de que nem chegamos ao ápice. E de que o filme vai ficar muito mais emocionante a partir do dia 16 de agosto, quando nós teremos o primeiro debate, que vai ser o debate da Band, e a partir daí, uma série de debates, inclusive aqui nesta casa, no qual, eu não sei se o Renan já te confirmou, mas eu confirmo aqui em nome dele, ele estará.